Bom, uma vez que nós já extraímos os dados aqui na aula anterior, né, pegamos os dados da nossa planilha por meio da biblioteca do Pandas, conseguimos fazer a impressão dessa planilha, dessa base de dados aqui na tela, nós vamos tentar extrair algumas informações aqui dessa base de dados, que era justamente isso que eu quero mostrar nesse curso, que até por meio de uma planilha simples do Excel é possível extrair essas informações. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é importar as bibliotecas aqui do Matplotlib e do Seaborn para fazer a plotagem dos gráficos que nós vamos fazer a análise. Lembrando que se você está iniciando esse vídeo agora, no anterior, você precisa ter rodado, né, os dados, as células anteriores aqui, né, precisa executar para poder pegar essas informações, tá? Aqui abaixo. Então, estou utilizando duas bibliotecas, né? As duas servem para fazer visualização e configuração de gráficos, para que eles sejam gerados aqui no Python, e aí eu vou mostrar já algumas configurações simples, né, para vocês. Dá para fazer muita coisa diferente com gráfico aqui em Python, e aí no decorrer das aulas a gente vai avançando nesse sentido. É que hoje, né, nós não estamos ainda na aula de gráficos. Hoje eu só quero, né, como se eu estivesse dando uma pincelada já de coisas legais, né, que podem ser feitas, extrações legais que podem ser feitas por meio de dados aqui no Python. Então, nessa primeira célula aqui, o que nós estamos fazendo? Vou tirar a execução aqui só para vocês entenderem. Então, eu estou usando o PLT, que é a forma como eu estou importando a biblioteca aqui do Matplotlib, ó. Estou chamando ela como PLT, se eu quisesse colocar aqui banana, poderia colocar. Mas a forma que eu estou chamando ela é como PLT. E aí eu estou utilizando, né, o subplots, que é a forma que eu vou fazer a plotagem desse gráfico, e aí eu estou utilizando aqui dentro o parâmetro figsize para eu dar o tamanho desse gráfico. Então, por exemplo, se eu colocar aqui que ele é um gráfico 10 por 10, vocês vão ver que ele vai ficar pequenininho, e como os nossos rótulos aqui são grandes, porque eu vou tentar fazer uma análise das turmas, né, para eu ver qual foi a frequência de turma que teve interesse nesse curso, como os nomes são grandes, vai acabar que não vai ficar legal. E aí, por isso que eu optei por aumentar essa área do gráfico. Então, aqui eu só estou fazendo a configuração do meu gráfico, do tamanho dele. Nessa segunda linha, eu estou chamando um gráfico do tipo counterplot, e aí aqui eu estou dando dados da coluna que ele vai fazer análise. Que coluna? A coluna aqui da minha planilha. Então, essa minha planilha, eu dei o nome dela de base. E eu quero fazer uma análise da turma, né? Então, eu coloquei aqui, eu vou chamar turma. Se aqui turma está escrito com T maiúsculo, eu vou chamar turma com T maiúsculo aqui embaixo. Então, repare, base.turma, tá? Se eu colocar aqui, ó, por exemplo, um T minúsculo, o Python não vai achar, porque ele vai procurar uma coluna chamada turma dentro da planilha base e não vai encontrar, ó. Ele vai dar um erro, tá? Então, ele vai falar data frame, que isso aqui é um data frame, né, do Pandas aqui. Esse objeto não tem o atributo turma, ele não encontrou. Então, eu tenho que vir aqui, ó, e colocar o T maiúsculo, para que ele encontre essa informação, e aí sim eu executo essa célula e ele vai dar certo. E aí, beleza, ele me traz o gráfico todo bonitinho, só que eu não consigo fazer a leitura aqui dos rótulos. Então, o que eu tenho que fazer, né, para fazer a leitura? Eu tenho que aumentar a largura desse gráfico aqui, ó. Então, eu vou aumentar a largura dele para 30, e eu vou executar. E aí, ele vai ficar mais largo, então aqui eu consigo manipular, né, esse tipo de informação melhor, tá? Então, eu achei grande, se eu colocar 27, será que também dá? E aí, vocês vão tentando, né, fazer a plotagem da forma que vocês acharem melhor, tá? Então, dá para fazer isso, tem outras formas, né? Eu posso mudar também aqui a forma como fica dispostos esses dados aqui na hora de plotar esse gráfico. Por exemplo, para melhorar essa função aqui, eu posso utilizar uma rotação que eu estou utilizando numa função aqui embaixo, ó, esse PLT yticks aqui, ó, porque o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo uma rotação nesses dois rótulos desse gráfico, mas eu quero fazer uma rotação nesse aqui. Então, como que eu faço para fazer uma rotação nesse rótulo? Aqui não é, o meu Y é esse, eu não quero fazer nada, então eu vou fazer uma rotação no meu X.
aqui, ó. Então, eu fiz um teste antes de mostrar para vocês. Então, eu vou vir aqui, ó, eu vou colocar XX. E aí, eu quero fazer uma rotação de 45 graus. Quando eu executo isso, né, ele melhora. E aí, se por acaso eu quiser, nesse momento, diminuir a largura do meu gráfico, colocar aqui, por exemplo, 20. Aí que eu apaguei o que não deveria aqui. Vou colocar uma largura menor, uma largura 20. Então, ele vai ficar menorzinho e ainda assim eu consigo fazer a leitura dos dados, né? Ele não vai ficar encavalado igual estava um no outro, né? Naquele momento. Ah, então nesse caso eu poderia deixar até 10? Sim, eu poderia deixar até 10 porque eu fiz uma rotação, né? Nesses meus rótulos e ainda assim eu consigo fazer a leitura deles, tá? Então, ficou fácil aqui para fazer essa leitura. Então, fiz a plotagem aqui desse gráfico. Então, se eu quisesse fazer essa mesma análise, não só de turma, mas, por exemplo, analisando aqui se as pessoas têm ou não computador, seria só trocar esse rótulo? Sim, ó. Aqui, base, né? Então, eu venho aqui, troco, vou avaliar a coluna computador. Então, ele vem aqui e ele faz isso, ó, e plota aqui o sim ou não para mim. Aí, ficou um gráfico muito grande, 10 por 10. Nesse caso aqui, eu poderia diminuir, que eu tenho menos dados, né? Eu posso colocar um 5 por 4, um gráfico menorzinho, aqui para gerar essa informação já bastaria. Então, consigo manipular esses tipos de informação aqui no Python, tá? Outra forma de fazer e controlar mais, por exemplo, se eu quiser fazer controle de cores, né? Aqui no Python eu também posso. Então, deixa eu só apagar aqui, ó, tô fazendo import 2 vezes da biblioteca, não é necessário, porque eu já tinha feito, já fiz o import das bibliotecas aqui em cima. Aí, o que eu estou fazendo aqui? Então, eu tô usando o mesmo tipo de gráfico, counterplot, só que aqui, nós tínhamos feito, no counterplot, eu simplesmente tinha falado qual era a coluna que eu ia inserir os dados. Só que aqui não, eu estou mudando os meus parâmetros. Ó, no counterplot, eu estou dizendo, eu tenho uma outra forma de informar o parâmetro. Aqui, no caso, né, eu só usei base.computador. Ele já entendeu. Mas uma outra forma que eu posso extrair a informação de um data frame também é colocar a palavra base e entre colchetes colocar a coluna, né? Computador. Ou eu poderia simplesmente vir aqui, ó, e colocar interesse, ao invés de computador, porque eu já plotei computador aqui. Então, eu venho aqui, ó, e troco por interesse, lembrando que vocês precisam manter os minúsculos e o maiúsculo também aqui. E, além disso, eu posso trocar a cor. Então, aqui, ó, essa cor, ela é uma cor hexadecimal referente ao azul. Se eu vir aqui e eu colocar red, por exemplo, ele vai trocar para vermelho. E o PLT Title é para eu colocar o título, né, do meu gráfico. Então, ele plotou em vermelho. Mas, eu poderia não colocar informação nenhuma, né, de cor aqui dentro, tá? Então, se eu não colocar informação nenhuma, ele pega a cor padrão do Python, tá? Para gerar esse gráfico. Mas, eu tô começando a mostrar para vocês que é possível ir inserindo outros tipos de parâmetros aqui. Então, vou deixar aquele outro tom de azul, né, que é referente a essa cor aqui que eu coloquei. A tabela de cores, se vocês colocarem na internet, né, tabela de cores hexadecimais, vocês vão achar aí uma paleta de cores, aí vocês podem brincar à vontade com essas cores aqui no Python, tá? Então, é só vocês clicarem aqui e trabalhar com essas palhetas, né? Então, eu peguei aqui um tom de azul, né? Vocês podem pegar qualquer tom que vocês quiserem. Então, se eu pegar esse tom aqui, ó, esse rosé, e eu colocar ele aqui, ele vai imprimir um gráfico no estilo rosé para mim, né? Eu vou executar, ele vai alterar e ele vai fazer os dados de outra cor. E aí, aqui, o que eu consegui incluir que eu não tinha feito aqui? Então, cada gráfico eu estou incluindo um parâmetro para vocês entenderem, o plt.title, tá? Então, eu posso inserir também um título no meu gráfico, né? Agora, vamos supor que eu tenho essas informações aqui.
tarde e noite. E eu quero gerar um outro tipo de gráfico, eu quero extrair essas informações, eu quero saber exatamente quantos alunos optaram pela opção noite, quantos alunos optaram pela informação tarde. Eu quero extrair essas informações e armazenar dentro de uma variável. É possível também? Sim, é possível. Então, eu vou chamar o meu data frame aqui, colocar a coluna que eu estou interessada e chamar uma função chamada valueCounts. Então, o que ele vai fazer? A partir desse momento, ele conta para mim quantos dados estão inseridos em tarde e quantos dados estão inseridos em noite. E, além de visualizar só essas informações, eu posso pegar essas informações e armazenar de forma separadas em variáveis para que eu consiga manipular isso melhor e gerar um gráfico manipulado por mim mesma. Então, como que eu faço, né, para manipular um gráfico dessa forma aqui no Python? Então, eu vou chamar mais uma vez o nosso data frame, a coluna que eu quero fazer o acesso, que é essa coluna interesse, aqui, o valueCounts, que ele vai fazer a contagem, só que aí, quando eu termino de fazer o valueCounts, aqui eu estou dizendo qual ele vai entrar dentro aqui da coluna interesses e ele vai me trazer o rótulo somente das pessoas que optaram pela opção da tarde e vão armazenar nessa variável, assim como aqui da opção da noite vai armazenar dentro dessa variável. Quando eu executo isso, e eu executo essa outra parte aqui, que é o que eu estou fazendo, né? Então, aqui eu armazenei dentro de tarde, eu armazenei dentro de noite o resultado. Tanto que se eu vir aqui e eu imprimir só tarde, ele vai me trazer que tem 31. Então, eu consigo manipular melhor esses resultados. E aí, eu quero eu mesma manipular o meu gráfico, gerar qualquer tipo de gráfico, seja um gráfico de pizza, seja um gráfico de barras, né? Enfim, qualquer tipo de gráfico eu consigo manipular melhor. E aí, eu estou usando aqui os eixos X e Y. Então, chamei de X tarde e noite, chamei de Y tarde e noite. Qual que é a diferença desse tarde e noite e desse tarde e noite? Esses aqui são os meus rótulos. Tarde e noite, porque eu coloquei entre aspas. Esses aqui são, de fato, os valores, tá? Então, esses daqui são os valores que estão armazenados dentro da variável tarde e os valores que estão armazenados dentro da variável noite. Então, eu vou unir esses dois, tá? Então, vocês podem ver aqui que eu vou imprimir um gráfico de barras agora e ele vai tomar como leitura não mais um data frame, como a gente estava fazendo antes. Ele vai fazer a avaliação de duas variáveis, então da variável X e da variável Y. Eu estou fazendo uma rotação no eixo X, no eixo Y, né, aqui no caso. Então, esse daqui é o meu eixo Y. E eu estou colocando um título do curso e estou pedindo para ele plotar esse gráfico. Então, quando, né, eu ploto essas informações, ele traz aqui os dados. Professora, não faz diferença, não faz, mas é um gráfico que eu consigo manipular. Vamos supor que eu fiz uma outra pesquisa, né, e eu quero incrementar aqui, vamos supor que eu vou colocar aqui tarde, noite, e eu não tinha feito da parte da manhã. E aí, da parte da manhã, eu vou colocar agora, nesse momento. Eu sei que da parte da manhã, depois, não tá nesse data frame, não tá nesses dados, mas eu sei que tem mais 10 alunos interessados aqui em fazer da parte da manhã. Então, eu tenho mais uma variável para ser avaliada. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aumentar os meus rótulos aqui. Então, consigo manipular esse gráfico de uma forma melhor. Então, eu venho aqui, ó, e incluo manhã. E eu venho aqui no Y e incluo a variável manhã que eu acabei de criar. Ó, então, não esqueçam de rodar aqui e rodar aqui também para que ele gere. E na hora de plotar esse gráfico, ó, agora ele aumentou. Eu tenho manhã, tarde e noite. Então, é um gráfico que eu tenho um maior controle, tá? Sobre ele. Então, é isso que eu queria mostrar nesse momento aqui para vocês. Então, a diferença de eu trabalhar com data frame e eu trabalhar com variáveis, com valores em gráficos. E aí, eu tenho uma outra opção aqui de gerar gráficos,
que é um gráfico de pizza, por exemplo, onde eu tenho controle de todas as cores. Então, aqui eu inseri uma lista com 3 cores diferentes, apesar de eu estar utilizando só 2 aqui, mas como eu mudei aqui os meus rótulos, vocês vão ver que esses dados vão ser alterados aqui também, a partir desse momento, ó. Então, eu alterei aqui esses rótulos. Aí, o que eu fiz? Eu escolhi 3 cores diferentes, armazenei essas cores dentro dessa variável chamada cores aqui. Eu vou plotar agora um gráfico do tipo pie, que é o tipo pizza. Eu estou dando que os meus dados estão dentro da variável y, ó, que é essa variável aqui, aonde eu estou passando as informações de tarde, noite e manhã, ó, para essa variável. Então, é aqui que ela tem os valores, dentro desse y. Que os meus labels, o que é os meus labels? É os meus rótulos. Então, você vai pegar os rótulos aqui do X, que é tarde, noite e manhã, tá? Então, esses são os rótulos. Então, esses são os labels. Eu estou usando um outro parâmetro aqui chamado AutoPCT, que ele serve para colocar esses percentuais dentro do gráfico. Vocês viram que até então eu não tinha utilizado, não tinha colocado nenhum tipo de percentual aqui dentro. Aqui no gráfico de pizza eu estou utilizando, então ele vai trazer para mim com um número depois da vírgula, tá? Isso aqui que eu estou definindo, que ele vai ser um formato do tipo float, ele vai me trazer o resultado em percentual. E eu estou dando como parâmetro aqui também as cores que ele pode utilizar para gerar esses gráficos. Aqui eu só tinha 2 cores, agora ele vai usar, vocês vão ver que eu vou rodar, como eu mudei aqui tanto o meu X quanto o meu Y, vocês vão ver que ele vai alterar esse gráfico agora, ó. Então, na hora que eu plotar essa informação aqui, ele vai gerar já 3 cores. Significa que se eu inserir mais informações, aqui, ó, tarde, noite, manhã, vamos supor que eu coloco aqui uma madrugada. Eu tenho 5 alunos que querem fazer aqui, ó, por exemplo, na madrugada. E eu inseri um rótulo aqui, ó, madrugada. E eu vou colocar aqui madrugada de novo. Eu alterei os valores do meu X e do meu Y, certo? Então, a partir desse momento, eu vou pegar mais uma cor ali também para ele gerar no meu gráfico. Vou pegar esse roxo aqui, ó. Vou pegar esse tom de roxo, vou incluir aqui nas minhas cores, né? Vai estar entre aspas simples. E eu vou gerar mais um gráfico. Então, ó, ele já gerou com 4 rótulos, tarde, madrugada, manhã e noite. Então, eu tenho 39,5 alunos inscritos à noite, 40,8 à tarde, 6,6 à madrugada e 13,2 no período da manhã, tá? E é isso, tá? Então, aqui é só uma pincelada para vocês entenderem o que é possível fazer, né, por meio dessa linguagem de programação, que tipo de informações que dá para eu extrair de um simples data frame como esse, que é só de um formulário do Google, tá? Que eu passei para vocês. Vou parar esse vídeo por aqui. Na próxima aula, eu vou mostrar para vocês como gerar uma nuvem de palavras, tá? Então, vai ser o nosso próximo passo. Então, nós vamos gerar uma nuvem de palavras por meio dos textos que vocês mesmos escreveram. Então, eu perguntei para vocês qual a motivação para vocês terem se inscrito nesses cursos. Aí, cada um de vocês escreveram aqui uma motivação. E aí, eu peguei esses textos e gerei uma nuvem de palavras, né, para extrair a informação do sentimento de vocês em relação ao curso. Então, vocês usaram aqui interesse, Python, informática, né, aprender, conhecimento, mercado, trabalho, para fortalecer o currículo, né? Então, eu consigo ver aqui quais foram as palavras que mais se sobressaíram. Então, eu vou explicar para vocês como que eu fiz essa nuvem de palavras, fazendo ainda uma análise a partir dessa base, tá bom? Então, até a próxima aula.